E aí, hoje à tarde, estive lá na casa da minha mãe e ela estava assistindo o canal da Assembleia de Deus, estava passando a Escola Bíblica Dominical. E foi sobre um texto, sobre uma parte do Antigo Testamento que eu gosto muito, porque é quando Deus mostra que você pode enganar a todos. Você pode tentar ludibriar a todo mundo. Você pode tentar fazer as coisas escondido de todos, menos daquele que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Não adianta. E aí o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está lá no livro de Esther, capítulo 6. Eu acredito que seja um texto bem conhecido. Eu acredito que seja um texto bem popular dos irmãos. E alguns pontos a gente vai tratar nessa noite aqui sobre esse texto. Diz assim, Esther, capítulo 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, os quais se leram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai, em algumas versões Mardoqueu, tinha denunciado a Bigtan e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Perguntou o rei: que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai? Os moços do rei, seus servos, responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Versículo 4. Disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tem usado e um cavalo em que o rei costuma andar, e que se coloque sobre a sua cabeça a coroa real. Então, entreguem-se os trajes reais e o cavalo às mãos de dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Ordenou o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei. Coisa nenhuma omitas de tudo o que disseste. Amã apanhou o cavalo, vestiu Mordecai com trajes reais e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Mas Amã se retirou correndo para casa, com a cabeça coberta de pesar. E contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos o que lhe tinha acontecido. Os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele.
Estando eles ainda falando, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Até aí. Amém? Vamos recapitular um pouquinho essa história. Mordecai era judeu, primo da rainha Ester. E ele descobriu, por ficar na porta lá do palácio, na porta do rei, que estavam tentando assassinar o rei. E foi ele quem denunciou. E como a gente pode ver aqui no texto, nada lhe foi feito, nenhum obrigado lhe foi dado, nenhuma recompensa lhe foi atribuída, nada. Só que, além dos dois a que foram citados aqui no texto, tinha mais um que estava tramando tudo isso, que era Amã, que era um dos príncipes do rei Assuero. E aí, Amã não gostava de Mordecai ou Mardoqueu. Eu gosto mais do termo Mardoqueu. Eu acho que é até mais fácil de pronunciar do que Mordecai. Eu acho muito estranho. Mas, enfim. Amã não gostava de Mardoqueu porque Mardoqueu não se curvava a Amã. Mardoqueu não se rendia a Amã. Então, Amã tentou conspirar para matar Mardoqueu. E conversando com os outros nobres, eles disseram assim, ó, prepara uma forca aí para ele. Prepara uma forca para ele aí e joga ele, bota ele. Fala com o rei aí, diz qualquer coisa e lança ele na forca. E ele manda fazer a forca, só que Esther descobre que Amã está envolvido nessa trama para matar o rei. E aí é como a gente viu aqui, manda preparar um banquete. E justamente quando Amã vai falar com o rei para a questão da execução de Mardoqueu, encontra o rei nessa situação. Justamente porque ele ficou chocado, vamos dizer assim, com essa notícia que recebeu, esse alerta que recebeu, de que estavam conspirando contra ele. E aí ele não dorme. E ao descobrir que nada foi feito a Mardoqueu, ele diz, ó, eu preciso fazer alguma coisa para honrar esse rapaz. Ele salvou a vida do rei. E aí, por obra do céu, porque assim, se tem uma coisa, irmãos, que Deus não permite, lógico, tem um detalhe muito importante. E eu vou dizer qual é. Se tem uma coisa que Deus não permite, é que tramem contra você e aconteça. Mas para isso você tem que estar com a vida diante do Senhor. Você tem que estar com a vida regular diante do Senhor. Você tem que estar com a vida no altar, tem que estar com a sua comunhão com Deus, tem que estar em dia. Não adianta você sair por aí dizendo, eu sou cristão, e assim, faz quanto tempo que tu não ora? Faz quanto tempo que tu não lê a Bíblia? Faz quanto tempo que tu não evangeliza para ninguém? Eu não sei se vocês estão conseguindo aí ouvir, captar. Tem um áudio aqui, infelizmente, próximo aqui de casa. Tem um bar e, infelizmente, tem música ao vivo. Dá para chegar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo captar aí. Mas, infelizmente... Mas o reino é maior e o som, eu tenho certeza que é suprimido nessa hora para chegar aí só o que é importante chegar. Né? E voltando, não adianta você dizer, eu sou cristão e você não evangeliza, você não prega para ninguém, você não lê a Bíblia, você não faz nada. Você só diz que é cristão, você só diz que é servo de Deus, mas você não faz nada. Aí fica difícil também você ter créditos.
Porque, segundo o meu pastor, a gente vai adquirindo. A gente, quando levanta a mão e diz sim, é aberta uma conta lá em cima, uma poupança. Tudo que a gente faz em prol do reino é creditado lá em cima. Porque no dia que a gente precisa, não, ele tem crédito ainda. Manda recurso aí para ele, manda socorro, manda auxílio. E assim a gente vai seguindo até o grande dia. Então, por obra de Deus, Amã vai chegando no palácio no momento em que o rei está intrigado do que se deve fazer para honrar Mardoqueu. Ele diz, oxe, manda chamar a mãe que ele vai me ajudar agora. E é quando a gente tira a conclusão, irmãos. Nada do que você trama contra um servo de Deus vai ficar escondido. Vai ser revelado. Mais cedo ou mais tarde, essa trama vai ser descoberta. E o preço pode ser alto. Quando normalmente é alto. Então ele diz, ó, Amã, vem cá, me ajuda aqui. O que é que a gente deve fazer quando a gente quer honrar alguém? Aí Amã se enche, por ser um dos príncipes do reino. Ele disse, oxe, agora chegou o momento que eu estava esperando. Vou me fazer agora. Vou aumentar meus pontos com o rei. Aí ele diz, olha, o que é que a gente faz com o homem que a gente deve honrar? Coloque nele os trajes reais que o rei usa. Coloque ele no cavalo que o rei monta, no melhor cavalo. Coloque nele a coroa real. E coloque um dos mais nobres puxando o cavalo e gritando. É assim que se faz com o homem que Deus, com o homem que o rei quer honrar. Aí o rei disse, oxe, obrigado, era o que eu estava precisando. Estava precisando dessa luz. Eu não sabia se eu dava ouro, eu não sabia se eu dava prata, eu não sabia o que eu ia fazer com ele. Mas eu gostei da ideia, pois se apresse. Aí ele disse, pronto. Ele mandou me apressar para pegar os trajes reais. Mandou me apressar para pegar o cavalo. Vai botar a coroa provavelmente na minha cabeça, eu quero ver quem é que vai puxar o cavalo. Aí depois se apresse. E não deixe de fazer nada do que você disse para Mardoqueu. Eu fico imaginando a cena, irmãos. O semblante de Amã caindo, a tristeza invadindo seu coração e a decepção inundando o seu ser. Mas aí é quando a gente traz para os nossos dias. Quando a gente traz para a nossa realidade, a gente vê que não adianta querer se levantar para ferir alguém que é servo de Deus. Alguém que tem vida com Deus. Alguém que está diante do altar de Deus constantemente. Aquele com quem Deus se agrada, não adianta. O que me entristece hoje, irmãos, é a gente saber que, além da perseguição que a igreja enfrenta pelo mundo, a gente ainda sofre perseguição dentro da igreja. Aí é quando vem aquele texto, que se eu não me engano está lá em Mateus, quando os fariseus dizem assim, você expulsa demônios em nome de Beelzebul, dizem a Jesus.
Aí Jesus diz assim: ora, se eu expulso os demônios em nome de Beelzebul, então esse reino está dividido. E o reino dividido não subsiste. Então, assim, é complicado você estar dentro da casa de Deus e passar por situações que aconteceriam de fora para dentro. E eu louvo a Deus, irmãos. Eu estou falando nesse ponto de perseguição dentro da igreja, mas eu louvo a Deus, porque na Igreja Batista Missionária Filadélfia, em Pau Amarelo, a gente não tem esse problema. Eu louvo a Deus por isso. Esse ano, agora em novembro, eu completo 9 anos lá. 9 anos de nova vida e 9 anos de igreja, a mesma igreja. Graças a Deus, irmãos, a gente não tem esse problema. Mas, como vocês sabem, eu ando muito com o meu pastor, converso muito com ele e a gente tem conhecimento de N situações de perseguições dentro da igreja. Mas é quando a gente vê o que é que acontece. Inclusive, agora à noite, estava conversando com a minha esposa e ela dizendo assim: eu não me lembro, desde que eu nasci, eu não me lembro de alguém que foi fazer o mal ao outro e lá na frente se deu bem. Ainda mais quando se trata de um servo de Deus. Você pode até dizer assim: ah, não, mas ele prosperou momentaneamente. Momentaneamente. Um grande exemplo: Saul perseguia, passou a perseguir Davi por muito tempo. O que é que aconteceu com Saul? Morto à própria espada. Então, assim, Amã tentou contra Mardoqueu. Estava tentando contra Mardoqueu. Às escondidas, às escuras. Mas a palavra nos diz que não existe nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Mais cedo, mais tarde, a gente descobre. Então, Mardoqueu, sem nada a saber, é chamado. Vamos colocar os trajes reais em você. Não, não, o rei mandou botar os trajes de você. Vista aí. Se veste, Mardoqueu. Ó, o cavalo que tu vai montar é esse aqui, ó, do rei. Do rei vou nada. É esse aqui. O rei mandou você montar nesse aqui. Irmãos, Deus, quando vai recompensar a gente, não é com qualquer coisa, não. Preste atenção no que eu vou dizer. Vou repetir. Deus, quando vai recompensar a gente, retribuir a gente, não é com qualquer coisa, não. E aí, Hebreus capítulo 6, verso 10, ou melhor, Hebreus 10, 6, diz que Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica. Se tem uma coisa que Deus não gosta, não tem prazer, é ficar devendo a você. Pode ter certeza. Agora tem um detalhe importantíssimo. Se você está fazendo alguma coisa esperando receber algo em troca, aí eu vou para o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se você
espera Cristo só nessa vida, se você espera receber de Cristo só aqui, você é o mais miserável dos homens. Não espere receber nada em troca, não. Você quer fazer? Faça. Agora também, se é para fazer, para ficar dizendo, não, porque foi eu que fiz. Não, porque foi eu que dei a ideia. Não, porque foi eu que planejei. Não, porque foi eu. Não faça, não. Fique lá no banco sentadinho, que você produz muito mais. Você vai render muito mais. Porque se tem uma coisa que a palavra nos ensina, é que a gente tem que se esvaziar da gente e deixar que ele cresça e apareça em nossas vidas. Filipenses capítulo 2, a partir do 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. É assim que a gente tem que ser. Antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. Se o próprio Cristo se esvaziou, quem somos nós para querer ser cheio de alguma coisa além do Espírito Santo? Então, se você pretende fazer algo, alguma coisa em prol do reino, faça por amor ao reino. Porque esse negocinho de organizar evento, de organizar congresso, organizar festividade, para depois ficar, não porque foi eu, não porque eu fiz, não porque... Se você está esperando reconhecimento, meu amigo, você já ganhou o que você queria. Não espere receber mais nada, não. Se você estava esperando tapinha nas costas, você vai receber e só. Mas aí a gente tem o exemplo de Mardoqueu. E aí Amã está lá montando toda a estrutura, todo o paramento para colocar Mardoqueu no cavalo e sair pela rua dizendo: é assim que se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. Se preocupe não. Tá difícil, tá doendo, tá apertado. O momento vai chegar. Tá fazendo em prol do reino, o momento vai chegar. Tá fazendo pelo reino, para o reino, só pelo reino, vai chegar. Deus vai honrar você. De uma maneira que você nem imaginava. Você vai dizer assim, isso não é comigo, não. Senhor, é isso tudo para mim? Não. Você nem vai acreditar. Porque Deus, quando retribui, ele não retribui apenas para você, não. A gente, quando recebe uma bênção, a bênção não é apenas para a gente. A gente, quando é abençoado, a bênção ela se expande para os nossos, para a nossa família, para os nossos, para a nossa vizinhança, para a nossa igreja. A bênção ela não é algo restrita, limitada, não. Quer um exemplo? Os discípulos estavam lá, tentando pescar. Passaram o tempo todinho e não conseguiram pegar nada. Aí Jesus diz assim, joga do outro lado aqui, ó, do lado de lá. Quando eles jogam, a rede quase se rompe. Tiveram que chamar outros barcos para ajudar. A bênção não é só para você, não. Não vai ser só para você. Se preocupe não, você vai compartilhar ela. Agora também tem um detalhe. Você vai receber a bênção.
Se você não fizer o que é para fazer, tem problema. As portas se fecham de novo. É muito simples. Deus não tem problema com isso, não. E aí é como a gente costuma dizer. Você volta para o fim da fila de novo. Não tem problema, não. E aí um novo processo, um novo deserto, um novo vale, não sei onde Deus vai te colocar. Mas eu sei que nesse momento, Deus estava recompensando Amã. Perdão, Mordecai. Deus estava dando a recompensa dele. E aí Amã faz todo o processo, tudo. E aí o versículo 12 é um versículo que eu acho fantástico desse texto. Porque diz assim: depois disso, Mordecai voltou para onde? Para a porta. Quando você for abençoado, não sai do seu lugar não, tá certo? Não esqueça o seu lugar. Quando a bênção chegar até você, não esqueça o seu lugar. Sabe por quê? Porque há um grande risco de você se perder. E aí, grande vai ser o rebuliço na sua vida. Porque vai ser você, sua família, os seus, a vizinhança, a igreja, vai afetar todo mundo. Então, quando Deus te honrar, não esquece não. Fica no teu lugar. Não muda não. E muda. Serve mais. Adora mais. Busca mais. Crê mais. Luta mais. Persevera mais. Mas não sai do lugar não. Nem, por favor, seja um Amã. Não se torne um Amã. Porque você foi abençoado, porque você... Não. Porque se a gente fosse continuar aqui o texto, o capítulo 7 fala justamente das consequências, da consequência de quem se levanta contra um servo de Deus. A gente já conhece a história. Amã morreu como? Enforcado na forca que preparou para Mardoqueu. Por quê? Porque o rei descobriu que Amã estava tramando contra ele também. Então, meu irmão, o conselho que eu dou nessa noite para a gente encerrar. Conselho não. Eu vou dizer igual minha avó dizia. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Né? Mas uma orientação. Cuidado com quem você anda, com quem você conversa, o que você escuta e contra quem você se levanta. Porque você pode se levantar contra a pessoa errada. Você pode conversar com a pessoa errada. Você pode andar com a pessoa errada. E isso vai te trazer consequências tremendas. Mas não são consequências boas, não. Isso vai te levar para cima da ladeira. Mas não é porque você conseguiu vencer. É porque você vai descer de ladeira abaixo. E você que está me ouvindo nesse momento, onde você estiver agora,
Se você está tentando tramar contra alguém, está tentando se levantar contra alguém que serve ao Deus Altíssimo, ao Todo-Poderoso, aquele que é servo do Senhor Jesus, que tem uma vida no altar, é melhor você parar. Porque, infelizmente, o teu fim não vai ser muito bom se você continuar. Mas ainda dá tempo. Você ainda tem tempo de mudar. Você ainda tem tempo de se tornar um Mardoqueu. Basta você buscar, se arrepender, se humilhar, se esvaziar de si. E aí a gente recorre ao texto lá de João 3. É necessário que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Eu espero que nessa noite Deus tenha falado com você de alguma forma. Espero que nessa noite Deus tenha te trazido alguma orientação, algum direcionamento, alguma resposta que você queria. Eu espero que Deus nessa noite tenha te trazido através dessas palavras. E nós sejamos como Mardoqueu, que nós não fazemos as coisas esperando receber algo em troca. Nós fazemos as coisas apenas pelo reino, em prol do reino. Apenas. Porque ele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu agradeço grandemente a oportunidade nessa noite que me foi dada